Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à ajuda divina ou livramento. Parte 5. Tem vários outros relatos aqui relacionados a esse tema. Ok? Então, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos, ok? E o primeiro é este daqui. Era uma assombração, mas me protegeu de algo bem fatal. Vamos ver, é um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Faz um bom tempo que não escrevo nenhum relato para vocês. Estou saindo de um episódio depressivo por conta do trabalho e às vezes uso o canal para ouvir histórias até capotar. Bom, como todo mundo, sou fulano. Vou contar uma coisa que ocorreu recentemente. Foi sobrenatural. E como foi? Eu me borrei todo. Todos os dias vou a um centro kardecista e a rua que uso para ter acesso à entrada do templo está cheia de árvores muito altas e velhas, todas já atingindo a fiação da rua. Um dia, como qualquer outro, fui ao centro no início da noite. Algo tenebroso aconteceu. Do nada, a rua ficou bem deserta. Para uma rua que tem academia, gráfica e um santuário ao lado do centro, isso era bem estranho. De repente, um homem baixo, pardo, forte e com a barba bem feita apareceu, me empurrando e gritando: "Agora não, grandão! Agora não! Fica aí, fica aí!" Eu, assustado e sem entender nada, tentava driblar o cara para entrar na rua que dá acesso ao centro. Ele parou e falou: "Presta atenção, é pro seu bem. Fica aí e só vê o que vai acontecer. Fica com Deus." O raio do homem sumiu. Do nada. Nessa altura, eu já estava tremendo. Quando olhei para a rua do centro espírita, uma fiação pegou fogo e derrubou 2 árvores gigantes. E adivinha onde uma delas caiu? Exatamente onde eu estava quando aquele homem apareceu. A rua toda ficou sem luz por quase uma noite inteira. A polícia esteve presente, eu dei meu depoimento e contei sobre o homem. Para minha surpresa, uma outra senhora que frequenta o centro também foi impedida de estacionar o carro naquela rua momentos antes, pelo mesmo homem que me barrou. E eu fico pensando, acho que não era a hora de eu morrer ainda. Lembro só da cara dele. Eu não lembro da roupa, nada disso. Nesse dia agradeci muito a Deus, pois poderia ter sido um anjo da guarda, né? Obrigado pela atenção, espero que esse relato vá ao ar. Essas narrativas me fascinam, a mim também. Um beijo pra você, muito obrigada. É interessante que o mesmo homem também apareceu pra outra mulher, né? Que também frequenta o centro. Sei lá, algum trabalhador espiritual, né? Algum espírito que tava por lá e foi ajudando a galera a não ser vítima desses acidentes aí que poderiam acontecer, né? Com a fiação, com as árvores e tudo mais. Então, foi uma ajuda divina, foi uma ajuda aí dos céus, do sobrenatural, tirando, e é isso que eu falo, tá vendo como vem a ajuda? Nem sempre é um anjo de luz que vem na calma, na verdade, na maioria das vezes não é. É no susto, gente, tem que ser rápido, o negócio tem que ser meio grosso, tem que ser meio, vamos, sai daí agora, tipo, não tem tempo, querido, vaza, empurra, arranca, é assim que os anjos trabalham. Não é muito na leveza, não. É na hora que tem que ser, filho, né? Na correria. Vamos pro próximo relato. Era um anjo? Ah lá, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana. E em meados de 2016, eu tinha 18 anos e, sem emprego, vi uma possibilidade de ir ajudar a minha irmã mais velha, que residia em Campinas na época, com 2 filhos e muito serviço de casa acumulado. Eu passei a ajudá-la em troca de um dinheirinho extra, que já me ajudava e me mantinha motivada a comprar as minhas coisinhas.
Eu passava a semana toda ajudando ela, e na sexta-feira, no final da tarde, vim embora para Hortolândia, onde eu moro. Em uma dessas sextas-feiras, estava me sentindo mal, mas eu não sabia o que era. Algo no meu inconsciente dizia para eu não ir para casa na sexta. Mas eu, pisciana teimosa que sou, resolvi ir mesmo com a minha intuição, gritando que não. E um detalhe, da casa da minha irmã, em tal lugar, até a minha casa eram 3 ônibus, o que levava uma vida para chegar, principalmente em horários de pico. Te juro, Ana, era mais fácil chegar em São Paulo, na ponte da freguesia do Ó, que leva cerca de 1h20 de cometa, do que chegar em casa. Ó, eu falei, era porque hoje ela não mora... Ah, tá, ok, não é mais o mesmo lugar, enfim. Bom, os 3 ônibus que eu precisava pegar de onde ela morava até minha casa me custavam só 3 horas. Isso mesmo, Ana, 3 horas. Bom, perto de descer no ponto próximo à minha casa, algo no meu subconsciente gritou: "Não desça no próximo ponto, mulher, desça nesse." E eu, toda arrepiada até, já estranhando tudo que estava sentindo desde a casa da minha irmã, resolvi me ouvir dessa vez e descer um ponto antes. Isso já era quase 10h30 da noite. Desci na esquina do bar e subi para virar na minha rua. E um detalhe, a rua estava deserta. Quase no meio da quadra, alguém me chama pelo nome. Eu, com medo de ser assaltada, mas com a curiosidade gritando, me virei. Foi quando me deparei com um homem, cabelos lisos e tão pretos que pareciam azuis, de sobretudo cinza de lã, camisa branca e gravata por baixo. Parecia o Castiel da série Supernatural. Ele me parou e disse: "Oi, fulana, boa noite. Você não me conhece, mas eu te conheço muito bem." Eu olhei para ele com cara de oxe e respondi: "Moço, não sei de onde você me conhece, mas tá tarde, eu preciso chegar logo em casa. A minha mãe já deve estar preocupada. Se eu demorar mais um minutinho, eu vou ouvir um monte." Ele, com toda paciência e leveza, disse: "Saiba que você acabou de ter um livramento. Sei que você está vindo da casa da sua irmã e queria ter descido na outra esquina, que é mais próximo para você, né? Mas resolveu descer uma antes, por algo em você que te impediu de descer na próxima esquina. A sua intuição é forte, fulana. Preste mais atenção nela." Gente, eu fiquei pensando como que ele sabia disso tudo em detalhes. Ah, Ana, aí o meu estômago começou a doer. Eu travei e não parou por aí não. Ele continuou falando. Disse assim: "Se você tivesse descido na outra esquina, um homem estava escondido atrás de uma árvore à espera de uma vítima para assaltar. E você sabe, né? Ele iria querer outras coisas mais." Ana, nessa hora, meu coração gelou, me bateu uma angústia e o medo tomou conta de mim. Ele ainda ressaltou antes de ir embora: "Não precisa ter medo. Você tem uma luz em volta de você que é nítida de longe. Você é muito protegida por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Vá para casa tranquila, pois hoje você teve o seu livramento." Ana, eu não tinha reação nem para falar nada, eu só queria a minha mãe. Quando me virei, pelo menos para ver onde aquele homem ia virar, né? Se ele ia subir a esquina, descer ou seguir reto, eu juro, Ana, não havia dado nem 4 segundos que eu havia me virado para seguir para minha casa. Estava no meio da quadra e o homem simplesmente sumiu, virou fumaça. Eu não estava em estado de pensar em nada, eu só queria chorar. Cheguei em casa, tomei banho e fui me deitar agradecendo pelo livramento que me trouxe conforto, mas, ao mesmo tempo, medo de saber o que poderia ter acontecido se eu tivesse descido na outra esquina. Gente, confiem mais na intuição de vocês. Mas aquele homem seria o quê? Um fantasma? Um guia de luz? Um anjo? Me ajudem, gente.
Hoje eu tenho 25 anos, não moro mais com a minha mãe, tenho um filho de 1 ano e 7 meses e estou cursando investigação e perícia criminal. Em breve mandarei mais relatos. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu acho que não importa muito se era anjo, espírito, guia. Importante que ele apareceu ali. Ele apareceu pra elucidar as coisas, né? Parece, ele para explicar. Porque assim, o livramento já tinha acontecido, porque ela não desceu lá, ela desceu aqui, onde ela já estaria, deu a entender, né, segura de descer um ponto antes. E ele apareceu mesmo assim para explicar para ela entender o que poderia ter acontecido, para ela escutar mais a intuição dela, que ela é protegida, que ela teve o livramento. Tipo, ele apareceu ali para dar o recado. Interessante, né? E o jeitão dele? Com sobretudo, gravata, não sei o que, né? Diferente, mas muito legal. Próximo relato. Será que os cachorros eram anjos protetores? Ah, essa é uma outra categoria que a gente tem aqui, que são cães anjos da guarda. Não sei, eles aparecem do nada, te protege ali, some. Muito legal também. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Hoje, ouvindo um relato sobre um cachorro que protegeu as irmãs, lembrei de uma experiência minha. Espero que você goste. Isso aconteceu há uns 10 anos. Na época, eu namorava um cara que, olha, só Deus na minha vida. Eu acho que eu não batia bem das ideias, viu? Quem nunca? Ele era preguiçoso, não gostava de trabalhar, bebia muito e quando bebia, aí virava o cão. Jesus do céu, ele chegou a me agredir algumas vezes. Eu sofri bastante até conseguir me livrar dele. Então vamos à história. Nessa época eu já nem gostava mais de sair com ele, por medo dos barracos que fazia quando bebia. Em um final de semana, fomos ao aniversário de uma amiga nossa, que fez um churrasco na casa dela, na mesma cidade, mas em outro bairro. Lá, o Marledito começou a beber e ficar doido. Em determinado momento, ele torceu meu dedo. E eu, já imaginando que ia rolar barraco, decidi ir embora. Fui até a minha amiga e disse que eu estava indo. Ela perguntou, mas já vão? Eu respondi que ele ia ficar lá. Ela tentou me alertar, dizendo assim: você é louca, aqui é perigoso, tem ruas escuras. E essa semana mesmo assaltaram uma moça no ponto de ônibus e até deram um tiro nela. Ana, eu tava com tanta raiva de mim mesma por estar passando por aquilo que eu nem pensei. Eu saí cega de raiva enquanto ele ficava no portão me xingando na frente de todo mundo. Saí andando, com raiva e com medo também, pedindo a Deus que me protegesse e me ajudasse a sair daquela situação. Então, numa rua escura, daquelas bem escuras mesmo, eu olhei para trás e vi 2 cachorros grandes e pretos. Pense no medo que eu senti. Ana não passava nem Wi-Fi. Comecei a andar rápido e eles ficaram me seguindo, mantendo uma distância de uns 2 metros. De repente, eu vi uma moto vindo na minha direção. Ana, eu não sabia do que eu tinha mais medo, se dos cachorros ou do motoqueiro. Ele passou por mim, foi até a frente e voltou, diminuindo a velocidade ao chegar perto. Aí eu pensei, pronto, morri agora, foi, acabou. Quando ele colocou o pé no chão para parar a moto, um dos cachorros latiu alto e entrou em posição de ataque. Ele acelerou e foi embora. Os cachorros então continuaram ao meu lado. Eles me acompanharam até faltar uns 5 metros para minha casa. Ana, acredita que eu fui o resto do caminho conversando com eles? Claro que eles não falavam, né, gente? Mas eu agradecia mesmo assim. Quando cheguei em casa, eu olhei para trás e vi que eles tinham parado. E eu dei tchau, ainda agradecendo. E o maledito? Consegui largar dele naquela mesma semana. Tive forças e tudo deu certo. Agora, assombrados, o que vocês acham? Será que foram anjos que me protegeram? Ana, eu conheci o canal quando a minha mãezinha faleceu.
em 28 de janeiro deste ano, no dia do meu aniversário, dia 28 de janeiro. Eu comecei a ouvir os relatos como uma forma de conforto, por causa dos sonhos que eu tive com ela. Uma hora eu conto esse e outros mais. Pode contar, estaremos aqui para ouvir e recontar. Muito obrigada e sim, eu acredito que o divino trabalha através dos animais que já estão ali na rua e eu não sei, né, se eles usam os animais ali ou se eles mesmos se transformam ou se mostram dessa forma de cachorro, de animal, se alguma entidade que se faz parecer um animal ali, o cachorro no caso, ou se são cães mesmo, com algum tipo de instinto, um instinto protetor, né? E eles percebem que aquilo ali não é muito legal e aí pega a moça ali como parte do grupo deles por algum momento. Eu não acho que é animal só, não. Eu acho que isso daí é divino. Eu acredito que sim. A espiritualidade usa os animais ou se transforma neles para dar proteção também nas ruas. O que vocês acham? Tem vários relatos assim aqui, vários. É muito interessante. Inclusive de cães que seguem, né? Por um que eu lembro que ele seguiu a pessoa até o portão, aí a pessoa abriu, entrou, e aí quando foi virar, assim, imediatamente, porque o rapaz, eu acho que era um rapaz, ele ficou super agradecido também, né, com o cachorro por ter ajudou, livrou também de alguma coisa, e seguiu até a casa. E aí ele falou que ia dar um pouquinho de água pra ele, colocar um potinho ali, mas assim, no que ele abriu o portão, virou pra entrar e voltou pra, tipo, falar pro cachorro, peraí que eu vou te dar uma comidinha, uma aguinha, alguma coisa assim, o cachorro simplesmente tinha sumido, não tava mais lá. Ele falou que mesmo se o cachorro tivesse andado para um lado, para o outro da rua, ia dar tempo dele ver o cachorro indo, pelo menos. E assim, não tinha nada. Então sumiu mesmo. E aí que você fala, né? E aí, era um cachorro normal da rua ou não? Né? Muito legal, muito interessante esses cães anjos. Vamos pro próximo relato, que é: quem era aquela mulher que me protegeu? É um moço que nos conta. Olá, Ana, olá, assombrados, eu sou muito fã do canal e será uma honra ter meu relato lido por sua adorável voz. Se puder, me chame pelo codinome para identificar outros relatos que mandarei. Tá bom, Cândido pediu. Mas chega de enrolação, vamos ao relato. Não lembro o dia nem o mês exato em que isso aconteceu, mas o ano foi 2017. Eu tinha 12 anos e o meu irmão trabalhava cuidando de uma lan house, que era o ponto de encontro da criançada daquela época, com videogames e computadores. Um dia, após chegar do trabalho, sim, eu já fazia diárias para ajudar em casa mesmo com 12 anos. Eu decidi passar na lan house para jogar um pouquinho. Cheguei lá por volta das 5 da tarde e fiquei até umas 8 da noite. Durante esse tempo, 2 garotos ficaram me provocando, colocando palitos no meu ouvido enquanto eu jogava, sabe? Aquela sensação, sabe aquela sensação insuportável? Pois é. Falei com meu irmão, que pediu para os meninos pararem, mas não adiantou. Chegou um momento em que eu perdi a paciência. Eu levantei e empurrei um deles, que acabou batendo na parede. Quando ia partir para cima dele, o meu irmão me interrompeu e mandou que eu fosse para casa. E eu resolvi obedecer. Caminhei cerca de uns 100 metros da lan house e, ao olhar para trás, eu vi que 5 garotos estavam me seguindo. Eles eram mais velhos, com cerca de 14, 15 anos. Eles me cercaram e mandaram que eu voltasse para pedir desculpas ao amigo deles. Eu recusei, dizendo que ele é que estava errado. Foi aí que começou. Eles começaram a me xingar, algo que já era frequente, então ignorei. Mas quando um deles insultou a minha mãe, insultando, né, a minha mãe, aí eu perdi o controle. Respondi que ele deveria se olhar no espelho, já que era do mesmo jeito. Pra que eu fui falar isso? Um deles, que estava de bicicleta, começou a empurrar a bicicleta em cima de mim e eu saí correndo.
Corri como nunca, mesmo com as minhas pernas pequenas de 12 anos. Um deles, na bicicleta, não conseguiu me acompanhar, mas os outros continuaram atrás de mim. Nesse ponto, vocês devem estar se perguntando, tá, mas onde está o sobrenatural dessa história? Agora é que vem a parte estranha. Enquanto eu corria, eles começaram a jogar pedras. Uma acertou minha perna e, sem forças para continuar, parei em frente a uma igreja. Quando olhei para trás, eu vi algo que eu nunca vou esquecer. Havia uma mulher, de costas para mim, de frente para os garotos. Ela abriu os braços, como se estivesse me protegendo das pedras. Sua figura irradiava uma luz e eu conseguia ver detalhes. Ela vestia um vestido branco longo com uma faixa na cintura e tinha cabelos compridos que iam até abaixo da cintura. Na cabeça usava algo como um pano branco preso como uma touca. De repente, uma pedra me acertou entre os olhos, bem no alto do nariz. Tum. Aí sangue começou a escorrer, mas eu não senti dor, só a presença daquela mulher. Ela olhou para trás com uma expressão de preocupação. Corri para casa chorando, mas pelo sangue, chorando mais por conta do sangue do que pela dor. Minha mãe, ao me ver ensanguentado, ficou furiosa, foi até a casa dos garotos, fez o maior barraco com a mãe deles, algo raro, já que ela nunca foi de brigar. Depois me levou ao hospital e no caminho eu sentia a presença daquela mulher. Eu fechava os olhos e eu a via chorando, mas dizendo que tudo ficaria bem. No hospital colocaram gás e fita no ferimento. Não era nada grave, mas a cicatriz ficou enorme. Agora eu me pergunto, quem será que era aquela mulher? Desde então eu sonho com ela. Nos sonhos ela sempre me olha e sorri. Será que sem ela a pedra teria acertado meu olho? Bom, é isso, Ana. Espero que vocês gostem do relato. Logo enviarei outro sobre o meu pai maledito. Nossa, bom, uma história e tanto, hein? Fiquem atentos. Ok, estaremos aguardando. Uau. Bom, quem era essa mulher? Não sei, alguma proteção divina sua relacionada a você, de alguma outra vida, alguém de outra vida que está nesta aqui te protegendo, ou uma figura divina, tipo seu anjo da guarda, mas como uma mulher, assim, né? Não sei, parece que sim. Ela estava preocupada e talvez se ela não estivesse ali, a pedrada seria muito mais perigosa, como que eu posso dizer? Poderia ter machucado muito mais, ter dado sequela, enfim, não sei. Ou outras coisas mais poderiam ter, não sei, mas a partir desse momento você vê, então parece que ela está relacionada a você, a uma proteção sua, alguém que se preocupa com você do lado de lá. Vamos para o próximo relato, que é Espírito de Morte. É uma moça que nos conta. Olá, Anne, queridos assombrados, tudo bem com vocês? Eu sou membro do canal e amo muito o conteúdo de vocês. Escuto os relatos todos os dias enquanto faço as tarefas de casa. Esse é o segundo relato que eu envio e fico muito feliz quando vocês leram o primeiro que eu mandei. Podem me chamar de fulana, porque gosto muito desse nome. É que eu dei outro nome. Eu tenho 27 anos e moro no interior do Paraná. Quando eu era adolescente, frequentava uma igreja evangélica e tive algumas experiências espirituais, como esta que eu vou relatar agora. Eu tinha o hábito de me reunir uma vez por semana com uma amiga para orar, pois estávamos passando por muitos problemas naquela época. Além disso, o vestibular se aproximava e as preocupações com o futuro pesavam sobre nós. Certo dia, decidimos orar em uma espécie de monte. Na verdade, era uma pequena elevação que existia no bairro, perto da minha antiga casa. Achamos a ideia interessante porque havíamos lido passagens na Bíblia que mencionavam subir ao monte para orar. Acreditamos que isso era feito para encontrar um local mais silencioso, mais afastado, onde ninguém nos incomodaria.
Durante a oração, algo muito estranho aconteceu. De repente, comecei a falar coisas que não pareciam minhas, como se algo tivesse tomado conta do meu corpo. Sem perceber, passei a orar intensamente pelo meu pai. Eu dizia palavras que eu não me recordo agora, mas me lembro bem de estar mandando embora o espírito da morte. Não sei ao certo o que seria isso. Assim que terminamos, comentei com a minha amiga o que havia acontecido e ela achou tudo muito estranho. Depois, fomos para minha casa comer alguma coisa, pois já estava no final da tarde e estávamos com bastante fome. Pouco tempo depois, a minha mãe chegou e nos contou o que havia acontecido com meu pai naquela tarde. O meu pai é microempreendedor e trabalha muito para manter o negócio, chegando a cumprir jornadas de 16 horas diárias, sem folgas ou férias, há anos. Sua empresa faz entregas e naquele dia ele recebeu uma ligação solicitando um serviço. No entanto, ao chegar ao endereço, percebeu que era uma emboscada, era um assalto. Os criminosos queriam levar a mercadoria, a moto e todo o dinheiro que ele carregava. Um dos assaltantes estava armado, enquanto o outro dava cobertura. O meu pai, revoltado com a vida difícil que sempre levou, acabou reagindo. Ele entrou em luta corporal com o assaltante armado e conseguiu desarmá-lo. Nesse momento, o segundo criminoso fugiu, ainda brigando com o primeiro. Ambos entraram em uma casa e na cozinha o assaltante Eu fico falando aqui, mas assim, ele pegou uma faca e começou a ameaçá-lo novamente. Porém, mais uma vez, o meu pai conseguiu desarmá-lo. Vendo que não teria sucesso, o criminoso desistiu e fugiu correndo. Os vizinhos chamaram a polícia e jornalistas chegaram até a entrevistar o meu pai sobre o ocorrido. Quando soube da notícia, eu senti uma paz inexplicável, algo que não era meu. A minha amiga ficou muito impressionada e eu também. Contamos tudo para minha mãe, que por sua vez compartilhou a história com suas amigas da igreja. Uma delas nos criticou, dizendo que fomos imprudentes por sairmos sozinhas para orar. Mas sinceramente, era de tarde, estávamos no meu próprio bairro. Se não tivéssemos feito aquela oração, talvez o meu pai não estivesse vivo hoje. Ele já é um homem de idade e mesmo que não fosse, poderia ter sido, morto aquele dia. Sempre haverá críticas, mesmo quando fazemos algo certo. Mas o que importa é que Deus livrou meu pai da morte naquela tarde. Muito obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, como não é à toa. Vocês decidiram ir até o local e quando você se abriu, ao divino, à oração, alguma coisa trabalhou através de você ali, pedindo proteção pro seu pai. E sem você nem saber de nada que estava acontecendo. Muito legal, muito interessante. E porque, gente, 2 vezes ele conseguiu desarmar o cara, estavam em 2. Isso não é, não é recomendado, não é o que geralmente acontece. É muito perigoso. E ele conseguiu, graças a Deus, Agora vamos para o próximo e último relato de hoje desta coletânea temática só com relatos de ajuda divina e livramento. Que é este: jamais sinta raiva da sua mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Mateus e assombrados. Espero que estejam todos bem. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulano. Ana, acompanho o seu canal desde criança. Amo muito os seus relatos, não perco um. Venho contar algo que aconteceu comigo. Há algum tempo, quando eu tinha aí entre 14 e 15 anos, eu tive uma discussão com a minha mãe. Eu queria sair com alguns amigos, que não eram de boa índole, e ela se recusou a deixar. Minha mãe sempre foi muito sensitiva. Inclusive, eu tenho muitos relatos de visões e sonhos que ela teve e que previram alguns acontecimentos da nossa família. Ela disse que eu era muito nova e que não queria que eu saísse com aquelas pessoas, pois sabia que não eram boas companhias. Lembro que íamos a uma festa em uma casa num bairro afastado da cidade, a famosa resenha, como chamamos aqui em Minas. Um lugar lotado de menores bebendo com som alto até o dia seguinte, muitas outras coisas nada saudáveis.
Começamos a discutir feio por causa disso. Ela não queria deixar de maneira alguma e eu insistia muito para ir. Foi então que ela me disse que só queria me proteger e que sentia no coração que eu não deveria sair de casa aquela noite. Eu fiquei enfurecida e respondi: "A senhora, como sempre, com essas premonições idiotas, como se fosse me deixar sair outro dia. Sempre me diz isso, nunca muda. A senhora não pode me proteger e nem me impedir para sempre. Você não é Deus." Ela passou a mão no rosto, segurando-se para não me bater com o chinelo naquela hora, e me mandou não falar com ela pelo resto da noite. Fui pro meu quarto emburrada e na minha cabeça eu xingava muito, eu tava com muita raiva. Lá pela meia-noite eu fui dormir. Minha família é católica e sempre temos o costume de rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Naquele dia eu estava tão furiosa que eu não rezei e nem pedi proteção para dormir em paz. Ana, minha cabeça doía muito. Eu estava tão estressada que latejava. E eu me virava de um lado para o outro na cama sem conseguir dormir. Meu quarto fica de frente para o da minha mãe, porta com porta. Naquela noite estava um calor absurdo e o meu ventilador era horrível. Então eu resolvi dormir com a porta e as janelas abertas. A porta ficava mais ou menos 1,5 metros da minha cama e a janela do outro lado do quarto. Quando já estava pegando no sono, eu ouvi a minha janela sendo fechada. Pensei que fosse minha mãe e logo disse: "Pode deixar aberta, tá um calor do capeta." Ana, a resposta que eu recebi me gelou até o último fio de cabelo. A resposta foi a seguinte: "Isso não é culpa minha, fulana." Só que essa voz era grossa e grave. A resposta foi o seguinte: "Isso não é culpa minha, fulana." Uma voz grossa, uma voz grave, não era da mãe. E eu tremi toda e no susto eu abri os olhos e vi a figura de um jovem descalço, sem camisa, usando apenas calças escuras e uma cartola. Ele estava encostado no batente da porta, me encarando fixamente. Eu não conseguia ver os seus olhos, pois a cartola fazia sombra em seu rosto. Eu suava frio e não conseguia mexer um músculo sequer. Então comecei a rezar a oração do Santo Anjo. Foi quando aquela criatura chegou ainda mais perto de mim e disse: "Você acha que pedir ajuda agora vai adiantar?" Um cheiro... peraí. Porque ela falou assim: "Pode deixar aberta, tá um calor do capeta." Aí ele respondeu: "Isso não é culpa minha, fulano." Aí que ele falou isso: "Você acha que pedir ajuda agora vai adiantar?" E aí um cheiro horrível saía da boca dele, um cheiro forte, como se fosse, sei lá, de podridão. Eu comecei a rezar tudo o que me lembrava e a pedir perdão pelo que eu havia falado para minha mãe. E aquela criatura começou a gargalhar alto e vagarosamente foi andando de costas, sem tirar os olhos de mim, até sumir na escuridão. Eu não consegui dormir mais. Fiquei com um medo extremo de que aquilo aparecesse de novo. No dia seguinte, minha mãe acordou, veio até meu quarto e me abraçou. Eu comecei a chorar muito, soluçando. Ela então me disse que sabia o que tinha acontecido e que ouviu as gargalhadas daquela coisa, mas que havia pedido a Deus para me proteger e aliviar o meu coração antes de dormir. Ela sabia que aquilo não me faria mal, pois o meu anjo da guarda estava comigo. Por causa do ocorrido, a minha mãe me deixou faltar a aula. Mais tarde, estávamos assistindo ao jornal do almoço quando passou uma reportagem sobre a festa para a qual eu queria ir. A polícia havia invadido o local e terminado com a festa, mas o pior foi saber que 3 jovens que estavam lá foram abusadas por homens mais velhos que entraram no local, além de outros acontecimentos terríveis. Desde aquele dia, nunca mais questionei os pressentimentos da minha mãe.
Hoje, com 21 anos, peço seus conselhos e sua bênção para tudo. Jamais duvido dela. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha, a grande maioria das mães, é porque a gente conhece algumas mães maledites, né? Alguns relatos aqui que é triste, mas é a menor parte, graças a Deus. A maior parte das mães querem o bem dos filhos e assim, só por ser mãe ali já, só esse laço já confere a ela ali um sexto sentido, né? Um negocinho assim que fala, não sei não, filha, tô assim, acho melhor você não seguir por aqui, seguir por ali. Escuta sempre a tua mãe, tá? Porque, ó, bichinha geralmente tá certa. É aquele sentimento, aquele negócio que vem no pacote de mãe. Vem assim, ó. É mãe, vem no pacote uma sensibilidade a mais em relação ao filho. Então, escutem. Muito interessante, muito legal, pessoal. Estes foram os relatos sobre ajuda divina e livramento, parte 5, né? Para quem quiser, tem outras aí, parte 4, 3, 2, 1 lá para trás, pode assistir também. E é isso. Um grande beijo para vocês. Se for comentar, claro que seja sempre com respeito, por favor. Se tem uma história, envia pra gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.